AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Ligeiro aviso, eu estou a começar 2026 profundamente doente e por isso eu peço imensa desculpa pela qualidade da minha voz. Garanto que nos próximos episódios estará substancialmente melhor, mas por enquanto vão ter que ouvir um episódio ligeiramente mais anasalado e com esta dor de garganta. Espero que o vosso 2026 esteja a começar ligeiramente melhor que o meu. Mesopotâmia, primeiro ano antes de Cristo. A lâmina abandona a carne. O sangue recua, reentrando no corpo e deixando a armadura limpa. O braço descreve um arco para trás, levando consigo a espada. O soldado recua passo a passo, cada vez mais depressa. Abandona a morte e retorna ao princípio. O mundo evapora-se à sua volta. O general desvanece ao vento, soltando um último urro de glória. À sua volta, os corpos vão desaparecendo, um a um. A estrada abre fendas e é engolida pela lama. Até no corpo, o soldado sente aquele estranho fenômeno. Primeiro a sua espada de ferro derrete como manteiga ao sol. A seguir, a armadura de bronze cai aos pedaços, tilitando sobre as pedras. De súbito, o soldado voa. O cavalo onde montava desvaneceu-se no ar e este homem desamparado cai por terra. Ergue os braços. Estão nus. O ar arrefece, levando consigo milhares de fios de linho da sua camisola, como teias de aranha num vendaval. Não sobrou nada. Tiraram-lhe todo o seu passado. Só sobra um homem com o corpo deitado sobre a terra e o vento a soprar-lhe na pele. Agora sim, tudo vai começar. Esta é a história dos 11.000 anos antes de Cristo. Olá a todos. O História Obscura começa um novo ano com grandes ambições. Normalmente, os nossos episódios partem de uma premissa simples: usar uma lupa para expandir um momento da história. Contudo, hoje vamos fazer o exercício inverso. Olharemos não apenas para uma hora, um dia ou um mês, mas sim para 11 milénios. 11.000 anos de história da humanidade. Mas iremos não só recuar no tempo, mas andar para trás no tempo. Começando no conforto do ano 1 a.C., em pleno Império Romano, exploraremos por ordem inversa os períodos menos visitados aqui no História Obscura, nos quais os eventos perdem a sua posição na nossa cronologia mental e parecem existir num passado muito, muito remoto. Pensem no que segue como uma espécie de episódio-jogo.
Recuamos milénio a milénio numa dança constante entre o conhecimento e a surpresa. Nomes sonantes, afinal, não viveram onde, como ou quando pensávamos. Eventos que achávamos que estavam próximos estão separados por milénios. Já outros acontecem em catadupa. Figuras históricas incontornáveis são atiradas para segundo plano, outras, mais desconhecidas, moldam a história de continentes inteiros. E, acima de tudo, confrontamos-nos com a nossa própria ignorância. Afinal, o que fizeram os assírios, os fenícios ou os babilónios, os mais novos e os mais velhos? Quem viveu primeiro? O primeiro rei sumério ou o último mamute? Quando foi a primeira vez que montámos a cavalo? Criámos galinhas ou ordenhámos uma vaca? Até quando temos de recuar para descobrir que algo que julgávamos inseparável da humanidade surgiu na nossa história pela primeira vez? Por que é que eu não sabia nada disto antes? Ao escrever, gravar e editar este episódio, confrontamos-nos com muitos momentos assim. E por isso, convidamos-vos a passar esta vergonha connosco. O ano em que começamos a nossa viagem é o primeiro ano antes de Cristo. Temos à nossa frente todo o mundo conhecido. Mas algo chama a nossa atenção. A hegemonia do Império Romano no Mediterrâneo, estendido entre a Península Ibérica, o Médio Oriente, o Norte da África e a Gália, a zona que corresponde hoje em dia à França. A morte de Júlio César foi há 44 anos. Ovídio prepara-se para escrever as suas metamorfoses e Virgílio, o autor da Eneida, morreu há 2 décadas. Se andarmos um pouco mais para norte, iremos nos cruzar com os povos europeus, os germanos, os eslavos, os dácios e os celtas, incluindo os gauleses e o famoso Asterix. Num canto, na Península Ibérica, os lusitanos lambem ainda as feridas da subjugação a Roma, concluída há 30 anos. E não há vergonha nenhuma nessa derrota militar nas montanhas. Afinal, não foram os únicos. Basta pensar que, mais a sul, no norte de África, encontramos outra vítima da voracidade romana. O poderoso Egito, onde há bem pouco tempo Cleópatra cometeu suicídio. E mesmo ali, ao lado, no antigo reino da Judeia, também ele transformado em província romana, aproximava-se o nascimento de uma criança chamada Jesus de Nazaré. O evento que, muito mais tarde, dividiria o calendário gregoriano em 2 eras distintas. Mas o mundo, claro, não é só o Mediterrâneo. A este, no que é hoje a Turquia e o Irão, entramos na terra dos partas, herdeiros dos persas e grandes polícias da Rota da Seda, do sistema de estradas e caminhos que unia o Ocidente ao Oriente. No extremo desta rota comercial, depois de passarmos os Himalaias, chegamos ao grande império chinês da dinastia Han, onde o confucionismo já é religião estatal e onde em breve se inventará o papel. E se atravessarmos o Pacífico para chegar à América, encontramos os povos mesoamericanos no que hoje são as planícies tórridas do México. Paragem obrigatória, a cidade de Teotihuacan, com 25.000 habitantes, na qual monumentos como a Pirâmide do Sol rivalizam com as grandes construções europeias. Este é um retrato a traços muito gerais do mundo em 1 a.C. É o tempo do Imperador Augusto e do Rei Herodes, de Ovídio e Virgílio, do nascimento de Jesus e da épica expansão do Império Romano. A humanidade está espalhada por todos os continentes, aglomerada em reinos e impérios. Alguns
são conhecidos de todos nós. De outros, é possível que nunca tenhamos ouvido falar. Recuamos apenas 2000 anos e já nos deparámos com vencidos e derrotados na guerra pela nossa memória. E quando olhamos para o milénio seguinte, esta mistura de reconhecimento e descoberta irá tornar-se ainda mais acentuada. O primeiro milénio antes de Cristo é um tempo impressionante. Sócrates filosofou pelas ruas de Atenas. Siddhartha Gautama fundou o budismo. Confúcio criou sua filosofia chinesa e surgia uma das primeiras composições do livro sagrado judaico, a Torá. Tudo isto em apenas 200 anos entre 300 e 500 a.C. Além disso, até os amantes da história têm bons motivos para celebrar. Este é o tempo de dois pais da história, o grego Heródoto e Tucídides, autores das principais fontes sobre este período. E se preferirmos a epopeia heroica às crónicas de reis e generais, este é também o milénio em que alguém, provavelmente o poeta Homero, põe nas páginas a série de narrativas de tradição oral que compõem a Ilíada e a Odisseia. Mas a humanidade não conquistou apenas o espírito e o passado. O primeiro milénio antes de Cristo é marcado por um constante jogo de poder entre vários impérios que se estendiam desde a Europa ao norte de África, Mesopotâmia e parte da Ásia. Por altura de 900 a.C., o povo a temer eram os assírios. Durante 2 milénios, a pequena cidade de Assur, no norte do Iraque, cresceu, expandiu-se e acabou por conquistar milhares de quilómetros quadrados desde o Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. No entanto, em 612 a.C., dois dos seus reinos vassalos, os babilónios e os medos, não gostava nada de ter um reino vassalo chamado Medos, juntaram-se para lhe fazer frente. E rapidamente os babilónios conquistaram a posição de grande império local. É assim que chegamos ao rei babilónico Nabucodonosor II, conhecido pela construção dos alegados jardins suspensos da Babilónia, que nunca chegaram a ser encontrados, e pela sua conquista de Jerusalém, levando ao cativeiro babilónio dos judeus descritos na Torá e na Bíblia. Contudo, os povos babilónios viriam a provar do seu próprio remédio. No século seguinte, desceu sobre eles a força imparável de Ciro o Grande, do Império Aquemênida, mais conhecido como o Império Persa. E, pela terceira vez em 3 séculos, o domínio deste canto do mundo cai em novas mãos. Mesmo que os assírios, os babilónios, os aquemênidas não vos digam nada, ou digam muito pouco, é provável que reconheçam as consequências diretas de todos estes eventos. Já no século V, o rei persa Xerxes decidiu invadir as cidades-estado da Grécia que teimavam em não se ajoelhar perante o poderio persa. E é aqui que vem a lendária resistência de Leónidas e os seus 300 espartanos na Batalha de Termópilas. Por fim, as cidades gregas derrotam os persas e atingiram o seu auge político, artístico e cultural, exemplificado pela construção do Parténon e pelo governo de Péricles em Atenas. Mas este sucesso não seria suficiente. Não por muito tempo, pelo menos. E no século IV a.C., um príncipe do norte da Grécia decidiu rivalizar com Atenas e Esparta e tomar conta
do mundo. Chamava-se Alexandre. Era filho do rei Filipe II da Macedónia e 2 anos depois da morte do pai montou o seu cavalo bucéfalo e partiu à conquista. Não era a primeira vez que uma mera cidade ou região decidia fundar um novo império. No entanto, Alexandre era diferente. Aliando uma mente militar brilhante às mais modernas técnicas belicistas, o jovem de 22 anos rasgou o mapa e fez cair tudo o que encontrava como peças de dominó. As suas conquistas são impressionantes. Em apenas 13 anos, pôs fim ao Império Persa, tomou a Síria e o Egito, correu a Mesopotâmia de cima a baixo e só parou junto aos Himalaias. Pelo caminho, deixou dezenas de cidades chamadas Alexandria e construiu o maior império que a humanidade já vira. Só depois celebrou os 30 anos. Eu, por outro lado, tenho 30 anos e gravo podcasts de história, portanto, no final do dia não sei bem quem é que ganhou, se fui eu ou se foi ele, veremos. A influência de Alexandre encontra-se por todo o lado. É a este rei macedónio que os gregos devem agradecer a quase omnipresença da sua cultura entre o Mediterrâneo e a Índia. Além disso, as regiões do Império de Alexandre foram entregues a alguns dos seus generais. O mais famoso de todos, Ptolomeu, ficou a cargo de uma civilização respeitável. Mais uma vez, o Egito. Deu início à dinastia ptolomaica, construiu o farol e a biblioteca de Alexandria e, finalmente, 250 anos depois, uma das suas descendentes diretas apaixonou-se por um romano chamado Marco António e perdeu o império para Roma. Falamos, claro, da rainha Cleópatra. O império de Alexandre durou pouco. Após a sua morte aos 32 anos, os generais dividiram-se em reinos mais pequenos e muitos acabaram engolidos por Roma. Mas este sempre foi um tema recorrente na história. Cidades, regiões ou países que ganham poder ultrapassam os limites geográficos e arrastam consigo os seus vizinhos. Um instinto de sobrevivência descontrolado, como se ganhar espaço fosse a única saída. Não admira. Como tantas vezes acontece, o passado dá-nos respostas para o presente. E quando estamos no milénio anterior, o segundo antes de Cristo, veremos que os assírios, os babilónios, os persas e os gregos não eram reinos e impérios normais. Eram sobreviventes de um verdadeiro apocalipse. A certa altura, Alexandre conquistou a cidade de Patronos, no que é hoje o norte do Paquistão. Por estar atrasado para mais uma conquista, Alexandre deixou a cidade ao cuidado de Mecenatos, um dos seus homens mais generosos. Mas, infelizmente, o resultado foi terrível. Mecenatos juntou-se a patreon.com/broapodcasts e, através de ofrendas mensais de ouro e armas de bronze, encheu os cofres de Broálios, o grande historiador, deliciando-se com as suas narrativas, enquanto, lá fora, a cidade passava fome. E é por isso que podemos visitar no Louvre um antigo texto aramaico que reza: para que não desgraçais a vossa cidade, façais o que fizerdes, nunca vos inscreveis em patreon.com/broapodcasts. No segundo milénio antes de Cristo, voltamos a encontrar alguns dos greatest hits da história. É entre 2000 e 1000 a.C. que Tutankhamon governa o Egito. São construídos os 62 túmulos do Vale dos Reis e Akhenaton, a quem já dedicámos um episódio, mata o panteão egípcio, inventa o monoteísmo, dizem alguns, e começa a adorar Aton, o disco,
solar. No Mediterrâneo, os fenícios tornam-se exímios navegadores e criam uma rede comercial sem precedentes desde o Levante à Península Ibérica. Na Mesopotâmia, os assírios ultrapassam pela primeira vez as fronteiras da cidade de Assur, no atual Iraque, e começam a desenhar o seu império. Do outro lado do mundo, sedimenta-se a dinastia Xia, a primeira dinastia chinesa, alegadamente fundada por um engenheiro mitológico chamado Yu o Grande, que se diz ter dedicado toda a sua vida a salvar o país de uma série de inundações. E segundo a narrativa bíblica, é também neste milénio que os judeus fazem o seu êxodo do Egito e Moisés recebe os 10 mandamentos. Mas para encontrar um dos pontos mais altos deste milénio, temos de voltar aos babilónios. Mais precisamente, ao velho Império Babilónio, em oposição ao novo que encontramos no milénio atrás a raptar os judeus e a ser destruído pelos persas. Por volta de 1750 a.C., os babilónios choravam a morte de um dos seus maiores reis, Hammurabi. Além de brilhante líder militar, Hammurabi era conhecido pela sua rigorosa, mas equilibrada forma de fazer justiça. O rei, com a ajuda de Samas, deus da justiça, tinha autoridade para julgar qualquer acusado e definir a sua pena. E apesar dos babilónios já terem um código anterior, assinado pelo rei Ur-Nammu, e que só nos chegou em fragmentos, as sentenças de Hammurabi eram tão apreciadas que suplantaram as dos seus antecessores e foram literalmente escritas na pedra usando o alfabeto cuneiforme. As 282 entradas do Código de Hammurabi cobrem um pouco de tudo, desde penas capitais, crimes de sangue, leis comerciais, escravatura, divórcio ou roubo. E são também um dos exemplos mais antigos do princípio da reciprocidade, isto é, o castigo deve ser proporcional ao crime. Algumas das leis são implacáveis. A mais famosa diz-nos que, se um homem arrancar o olho de outro homem, o seu olho será arrancado. O famoso olho por olho, dente por dente. Mas também há exemplos de grande sofisticação. Por exemplo, aqui está uma defesa implícita da presunção de inocência. Se um homem acusa outro homem de homicídio, mas não apresentar a prova, o acusador deve ser morto. Ou então, a ideia de que, por vezes, a injustiça não é culpa de ninguém. Se alguém contrair uma dívida e uma tempestade destruir as suas colheitas, ou a colheita falhar, ou o grão não crescer por falta de água, nesse ano não terá de entregar qualquer grão ao seu credor. Lava a sua tábua de dívida em água e não paga renda nesse ano. Quem me dera. E por falar em atos de Deus, está na altura de retomar o nosso raciocínio do início desta sequência. Por que é que dissemos há pouco que houve um apocalipse? Ilha de Creta, 1600 a.C. Primeiro foram as aves, milhares delas, formando uma nuvem escura que tapou o sol. Depois, o ponto de luz, um piscar de vermelho incandescente lá no fundo, na linha do horizonte, de onde chegavam apenas os navios e as tempestades. A seguir o som, primeiro vago, grave, robusto, emergindo do sol e das pedras como se a terra estivesse a vibrar.
com os olhos postos no mar, os habitantes da ilha viram nascer uma enorme bola de fumo negro à distância, subindo e misturando-se com as nuvens. Tudo ao longe, muito ao longe, a uma distância segura. Só então é que o próprio mar respondeu. Lentamente as águas começaram a recuar. As ondas rebentaram mais ao longe. A praia triplicou de tamanho, deixando ao sol uma imensidão de conchas, búzios, pedaços de madeira coberto de algas. Quando reconheceram os sinais, era tarde demais. Quando se aperceberam do que estava a acontecer, os habitantes da ilha viram o horizonte vermelho e negro ser engolido por uma vaga. Um muro de água gelada que inspirou, inchou-se, cresceu e finalmente avançou sobre a terra. Sobraram poucos para contar a história. Afinal, que apocalipse foi este? A resposta é, na verdade, um mistério que os historiadores ainda não conseguiram resolver. Tudo indica que, por volta de 1170 a.C., algo de cataclísmico aconteceu. De tal maneira que o século seguinte é conhecido como a Idade das Trevas grega. Grandes impérios e reinos colapsaram completamente. Foi o caso dos hititas, da atual Turquia, da civilização micénica, a primeira grande cultura grega a ocupar os territórios de onde um dia partiria Alexandre o Grande, e centenas de cidades ao longo do Levante e do Norte da África, destruídas, abandonadas ou reduzidas a escombros. Calcula-se que só na zona da Grécia 70% da população se tenha evaporado como se nunca tivesse existido. Até os sempre resistentes assírios e egípcios sobreviveram por uma unha negra, deixando-nos pistas importantes para o que aconteceu. A teoria mais popular para explicar este colapso provém dos tempos do faraó Ramsés II. Segundo as crónicas da altura, o Egito foi atacado pelos temíveis povos do mar, uma espécie de piratas mercenários vindo de vários pontos do Mediterrâneo que se uniram organicamente e atacaram a totalidade dos povos presentes naquele mar. Segundo uma fonte da época, os países estrangeiros organizaram conspirações nas suas ilhas. Subitamente, as terras foram surpreendidas e dispersas pelo combate. Nenhum aguentou a força das suas armas. A sua aliança era formada pelos filisteus, Jequer, Seclesh, Denien e Uexesh. Estes povos estavam unidos e estenderam as suas mãos sobre as cidades de todo o círculo da terra. No entanto, os historiadores acreditam que estes povos do mar não seriam um exército, mas sim uma massa migratória, a fugir ela própria de algo maior. A maior pista para este facto está exatamente nos baixos relevos do templo de Ramsés II, que, para além de representarem guerreiros, incluem também crianças e carroças puxadas por bois. A invasão do Egito seria a fuga desesperada de povos inteiros, tentando escapar à conjugação de possíveis fatores: alterações climáticas, epidemias, pragas, terremotos, erupções vulcânicas ou mesmo o colapso político e militar das suas cidades. Não era a primeira vez. Já em 1600 a.C., a erupção de um vulcão na ilha de Terra produziu um tsunami devastador e cobrira de fumo a Grécia e a Anatólia. Mas uma única erupção não explica o colapso de 1173 a.C. Aliás, nenhuma única explicação o pode explicar. Não há certezas.
Podem ter sido algumas destas hipóteses ou todas ao mesmo tempo. O que é certo é que a Idade das Trevas gregas foi de tal forma demolidora que arrastou consigo até a memória do que aconteceu, e é provável que nunca chegaremos a saber com certeza que forças estenderam as suas mãos sobre as cidades de todo o círculo da Terra. Este é talvez um dos maiores mistérios da história da humanidade. A sua escala é verdadeiramente colossal, destruidora de impérios, e as suas causas misteriosas e perdidas no tempo. Continuamos a recuar, desta vez para o 3º milénio antes de Cristo. Um tempo em que a história começa a misturar-se com o mito. Por esta altura, são construídos os monumentos de Stonehenge, em Inglaterra, e as pirâmides de Giza, no Egito, por meios que ainda hoje os arqueólogos tentam entender a 100%. Na Suméria, surge-nos o primeiro rei atestado pela história, Enme-Baraghese, rei da cidade de Kish, e que tem um nome para um medicamento para a ressaca, que, apesar de poder ser confirmado pelos arqueólogos, consta nas crónicas sumérias como uma figura algo mitológica, um rei sacerdote, companheiro de deuses e que viveu há mais de 900 anos. É também na Suméria que nascem as primeiras versões de um clássico da mitologia e literatura, o Épico de Gilgamesh, rei de Uruk, que faz frente aos deuses sumérios, a um touro sobrenatural e enfrenta uma versão do mito do dilúvio, mito esse que milénios mais tarde reaparecerá na Tora judaica. E ainda, neste 3º milénio, na enorme ilha de Creta, no mar Egeu, dava os primeiros passos a civilização minoica, que um dia seria destruída pela erupção e pelos tsunamis da ilha de Terra que falámos antes. Muito antes da glória de Atenas, Tebas ou Esparta, os minoicos desenvolveram uma cultura única, com a sua própria arquitetura, língua, religião e até a armada, com a qual dominaram o Egeu. Quem não conhece, por favor, tire um tempo só para ver as magníficas imagens desta civilização e desta cultura minoica. Corriam histórias dos seus enormes palácios, com centenas de divisões e vários andares, decorados com colunatas vermelho sangue. E mais tarde, já depois da sua queda, a obsessão dos reis minoicos por palacetes labirínticos e pela força do touro ressurgiu na cultura grega no mito do Minotauro e do labirinto. Mas é também neste milénio que encontramos a arma secreta de tantos reis, heróis e impérios. Estamos nos primeiros séculos da Idade do Bronze. Até então, a maioria das ferramentas e armas eram feitas com pedra, madeira ou ossos. E sabemos que já se trabalhava o ouro para fazer joias. No entanto, os nossos antepassados conseguiram produzir fornos suficientemente quentes para fundir cobre e estanho, produzindo a liga metálica a que chamamos bronze. Apesar de parecer inocente, este avanço foi importantíssimo. Os camponeses tinham à sua disposição pás, arados e foices mais duradouros e eficazes, e os soldados passaram a cobrir-se de armaduras de bronze e a usar espadas, lanças, pontas de setas ou enormes capacetes dourados. Só assim se explica a verdadeira explosão de cidades-estados subitamente transformadas em impérios expansionistas. Quem dominasse o bronze extraía mais da terra
e matava mais inimigos. Especificamente por causa desta dupla componente, porque em oposição ao ouro, por exemplo, o bronze é não só maleável o suficiente para poder forjar armas e ferramentas, mas muito mais duradouro. O ouro, se tentarmos largar uma pancada, aquilo não só dobra como se parte com alguma facilidade, e o bronze já tinha uma consistência muito maior para permitir o uso e a construção de armamento. Contudo, é muito mais a norte, no gelo da Sibéria, que encontramos um daqueles factos históricos que testa a nossa intuição. Por volta de 2000 a.C., a meio caminho entre o Código de Hammurabi e as mais famosas pirâmides do Egito, morriam os últimos mamutes. Sim, mamutes. Os elefantes cobertos de pelo e portadores de enormes presas curvadas para cima. Esta espécie estava em vias de extinção há vários milénios, desde o fim da última idade do gelo, fugindo desesperadamente das lanças dos caçadores e do aumento das temperaturas. A certa altura, na sua viagem para norte, atravessaram uma ponte natural que ligava a Sibéria a uma zona rochosa. Os anos passaram, as temperaturas continuaram a aumentar, o nível do mar subiu, a ponte natural ficou submersa, os mamutes deram por si rodeados de água, presos numa ilha de onde não podiam escapar. E foi aí, nesse canto perdido do mundo, enquanto faraós, reis sumérios e imperadores babilónios competiam pelo controle do mundo, que os últimos mamutes aguardaram finalmente a sua extinção. Continuamos a recuar. Quarto milénio antes de Cristo. Tempo para ver nascer dois dos maiores aliados da história da humanidade. O primeiro é tão importante que é utilizado pelos especialistas para traçar a linha entre história, onde tivemos até agora, e pré-história, onde vamos entrar a partir de agora. A escrita parece ter surgido mais ou menos ao mesmo tempo, entre 3100 a 3000 a.C., em 3 locais diferentes. Ou melhor, em 3 dos chamados berços da civilização. O primeiro já visitamos neste e noutros episódios. O Egito. A escrita egípcia fazia-se através de hieroglifos inicialmente escavados nas paredes dos lugares de culto. O segundo também tem aparecido recorrentemente. Trata-se da Suméria, onde se desenvolveu o cuneiforme. Não havia ainda papel ou pergaminho, peles de animais ou qualquer outra superfície lisa, pelo que os sumérios escreviam com a ponta afiada de um estilete, aplicando golpes pequenos e cirúrgicos em argila úmida, que, ao secar, solidificava numa superfície rugosa e resistente. Mas o terceiro sistema de escrita, mais antigo, apareceu numa região que ainda não falamos. A chamada civilização do Vale do Ido, onde é hoje a fronteira entre o Paquistão e a Índia. Começando como uma série de comunidades agrícolas e evoluindo para grandes cidades com ruas empedradas e até sistemas de escoamento de água, esta civilização criou, pelo menos, 400 de caracteres simples formados por círculos, triângulos, cruzes ou linhas retas. Alguns parecem-se com um X ou uma roda dentada, outros com um peixe ou um pente de 3 dentes. Mas o mais fascinante é que, ao contrário dos hieroglifos egípcios e a escrita cuneiforme, ninguém sabe ler os caracteres desta civilização. Podem ser nomes de monarcas, poemas de amor ou salmos religiosos. Ninguém sabe.
Independentemente das suas origens, a tecnologia da escrita foi um salto conceptual e técnico sem precedentes. A informação podia ser passada de geração em geração, preservada além da morte dos antepassados, sem distorções ou manipulações. Ou pelo menos com poucas. Era possível registar tradições religiosas, construir a burocracia administrativa de um Estado, transmitir mensagens a longas distâncias, até coisas simples, práticas, mas essenciais a qualquer cultura complexa, como por exemplo, passar recibos. E de facto, um dos primeiros textos sumérios alguma vez registado pela mão humana reza simplesmente 29.086 medidas de cevada, 37 meses, coxinho. O segundo grande aliado da humanidade a surgir no 4º milénio a.C. pode ser uma grande surpresa. Talvez seja estranho, mas a verdade é que a humanidade construiu cidades, inventou a roda, aprendeu a moldar o bronze, criou rotas comerciais e expandiu-se ao longo de milhares e milhares de anos pelos 5 continentes. E tudo isto montado no meio de transporte mais comum da nossa história: o cavalo. Terá sido por volta de 4.000 a.C. que nas estepes da Euroásia, onde é hoje a Rússia, o Cazaquistão ou a Mongólia, os cavalos selvagens foram domesticados pela primeira vez. Os chamados povos indo-europeus, os primeiros cavaleiros, souberam aproveitar a descoberta. No topo dos seus cavalos, atravessavam centenas de quilómetros por dia, combatiam com mais rapidez e agilidade, entravam nas povoações inimigas como uma vaga imparável, destruindo tudo à sua passagem. E em pouco tempo, desceram até o Irã, Ásia, e entraram pelo interior da Europa, ora fazendo frente aos povos que encontravam, ora misturando-se com eles. E aqui vem uma reviravolta. Acontece que a rapidez e agilidade desta expansão, toda ela graças ao cavalo, levou a que a língua destes povos se espalhasse por milhares de quilómetros quadrados. E assim, deu origem a uma das principais famílias linguísticas, o indo-europeu. Por mais estranho que pareça, o motivo pelo qual linguagens tão distantes como o inglês, o arménico, o céltico, o alemão ou o hindi têm particularidades em comum é porque, algures há 5.500 anos, um dos nossos antepassados decidiu montar o primeiro cavalo. E agora damos um salto ainda maior. A partir do 5º milénio a.C., muito longe da palavra escrita, os historiadores saem de cena e dão lugar aos seus colegas arqueólogos. Estamos em pleno Neolítico, a última fase da Idade da Pedra. E de facto, Neolítico vem do grego neo, novo, e lithos, pedra. Ainda falta para a descoberta do bronze. Tudo o que a humanidade tem à sua disposição são ferramentas de sílex, quartzo ou obsidiana, ou então ossos, madeira ou dentes e chifres de animais. No Neolítico é mais difícil encontrar nomes sonantes ou civilizações precisas. O protagonista passa a ser a humanidade como um todo, e as datas certeiras dão lugar a intervalos de tempo de séculos, por vezes milénios. Qualquer reconstrução é feita a partir do registro arqueológico. Um pedaço de pedra lascada, de cerâmica ou madeira, o ritual fúnebre numa caverna, os restos de lixo de uma população de passagem, ou a sorte de encontrar não cidades como as conhecemos, mas sim as primeiras povoações dos nossos antepassados. Não faltam candidatos para
as primeiras cidades humanas, aspas, aspas. Logo, entre 5.000 e 4.000 a.C., o aumento da temperatura global fez recuar o nível do mar e junto ao Golfo Pérsico nasceu uma enorme planície pantanosa e fértil. É aí que encontramos Eridu, uma das primeiras cidades sumérias, mais tarde seguidas de Ur e Uruk. Será nestas terras que os sumérios darão origem aos assírios e aos babilónios da Hammurabi. Mas por agora não passam de enormes aglomerados de casas, rodeadas de terras agrícolas, onde inovações como o arado de madeira e a roda de oleiro demonstram que os sumérios tinham vindo para ficar. Recuando 2.000 anos, até 7.000 a.C., encontramos provas de uma povoação em Megrá, atual Paquistão. Tudo isto, curiosamente, ao mesmo tempo que na China são domesticadas as primeiras galinhas e plantados os primeiros pés de arroz. Mas há candidatas melhores. Ainda na mesma altura, na Turquia, construía-se uma das maiores proto-cidades de que há registro. E aqui vou pedir desculpa aos nossos ouvintes turcos pela minha pronúncia péssima. Çatalhöyük. Tudo o que sobra são 2 sítios arqueológicos com cerca de 10 hectares de área, onde os especialistas julgam ter residido uma população de 5.000 pessoas a viver em casas térreas, de tijolo de argila, formando um gigantesco bairro de ruelas estreitas. Tudo era primitivo na existência destas pessoas. Não havia edifícios régios ou administrativos, nem grandes templos religiosos. Tudo era prático, económico. Havia fornos coletivos, o lixo seria queimado, a alimentação era à base de cereais e carne de ovelhas. E mais curioso ainda, Çatalhöyük não tinha torres, muralhas ou qualquer sistema de defesa. Já agora, para quem tem curiosidade para googlar, o tal Çatalhöyük escreve-se C-T-A-L-H-O-Y-U-K. C-A-T-A-L-H-O-Y-U-K. Çatalhöyük, I guess. A milhares de anos das guerras de assírios, sumérios e babilónios, os habitantes de Çatalhöyük pareciam levar uma vida isolada de estreita colaboração, sem medo que o exército de um qualquer império desgovernado os surpreendesse durante a noite. E depois há, claro, Göbekli Tepe, no sul da Turquia. Göbekli Tepe ocupa um lugar especial nesta história. Não só por representar uma das primeiras povoações de que há registro, mas por ter apanhado todos os especialistas de surpresa. Ao ser escavado nos anos 60, Göbekli Tepe revelou complexas construções megalíticas com pedras de várias toneladas cuidadosamente instaladas em si. E estamos a falar vários milénios antes de coisas como Stonehenge ou outras dessas construções megalíticas. Tudo indica que aquele seria uma espécie de templo a céu aberto, um local de culto pré-histórico, e esta arquitetura monumental teria de ser relativamente recente. A surpresa chegou com as técnicas modernas de datação de carbono. Afinal, Göbekli Tepe teria sido construída e habitada por volta do 10º milénio antes de Cristo, uma altura em que, pensávamos nós, os nossos antepassados pré-históricos eram meros caçadores-recoletores e não tinham nem tempo nem paciência para templos megalíticos. Ao contrário de Çatalhöyük, onde a vida era simples e singela, Göbekli Tepe exigia uma comunidade sedentária altamente especializada, com profundos conhecimentos de engenharia e geometria, milhares de anos antes da construção de monumentos como Stonehenge e as pirâmides de Giza. E por isso, o estudo de Göbekli Tepe serve-nos de lição. Afinal,
a nossa memória estava desfasada não por alguns anos, mas por milénios. A nossa relação com o passado teve de ser totalmente reescrita. E redescobrimos que no período do Neolítico é mais o que desconhecemos do que sabemos com certeza. A humanidade dava passos peculiares na sua vivência conjunta, entre o nomadismo e o sedentário, experimentando as primeiras religiões, rituais fúnebres, estruturas políticas, tribais, familiares, comunitárias. Esta é uma época com visões radicalmente diferentes sobre o sexo, propriedade, riqueza, comércio e até a morte. Digo já e faço esta ressalva que entre os povos do mar e Göbekli Tepe, estas são provavelmente as duas maiores incógnitas da história da humanidade e que seria um sonho ver e encontrar respostas para estes dilemas. Mesmo com todas as suas limitações, a vida em Çatalhöyük e Göbekli Tepe seria um paraíso quando comparada com os milénios anteriores. Chegamos ao fim da nossa viagem. O intervalo entre 9.000 e 11.000 a.C. E as datas não são aleatórias. Por volta de 11.000 a.C., o fim da Idade do Gelo fez aumentar as temperaturas em todo o mundo e a subida das águas separou definitivamente a América e a Austrália, a Ásia e a Grã-Bretanha da Europa, regiões que, na verdade, já estavam habitadas. Pouco antes, os povos da Ásia Oriental perseguiram as suas presas através do que é hoje o norte da Rússia e, aproveitando as últimas passagens geladas antes do degelo, atravessaram até a América do Norte e desceram para sul à procura de temperaturas mais amenas, atingindo finalmente a América do Sul. Excelentes caçadores, os nossos antepassados ajudaram a levar à extinção os últimos grandes mamíferos da Idade do Gelo, como o mastodonte ou o tigre-dente de sabre. O mamute, como nós sabemos, sobreviveu um pouco mais de tempo. E enquanto matavam alguns animais, habituavam-se à companhia de outros. Por volta de 9.000 a.C., temos registro da primeira domesticação de alguns dos nossos mais antigos amigos: as vacas, as cabras e as ovelhas, no Próximo Oriente e na Ásia, e o porco, na Ásia e na China. Também é para esta altura que as primeiras comunidades de agricultores receberam a visita de uns felinos pequenos e ágeis, exímios caçadores de ratos e de outras pragas que atacavam os cereais e as colheitas. E assim começou a longa amizade entre nós e os gatos. Quem já nos acompanhava desde 13.000 a.C. e talvez ainda antes disso, e provavelmente o primeiro animal a ser domesticado, é o cão. Alguns na Eurásia, os nossos antepassados descobriram que se dividissem os seus alimentos com os lobos mais pequenos e simpáticos, podiam recrutá-los para defender os seus acampamentos, ou farechar presas nas florestas, ou treiná-los para guardar rebanhos. E foi aqui que começou o lento processo de diferenciação das várias raças caninas, cada uma com a sua utilidade, e talvez a relação mais antiga e bonita da humanidade: o homem e o seu cão. Mas o grande segredo da humanidade, o motivo principal para o seu sucesso, não foi a domesticação dos animais, mas sim das plantas. Nós, aliás, temos todo um especial de 4 partes sobre isso que aconselho a ouvir aqui no Sapiens. Não é sobre obrigatoriamente a domesticação das plantas, mas fala desse processo. Algures entre 11.000 e 9.000 a.C., os humanos descobriram que podiam não só colher frutos e cereais selvagens, como podiam plantá-los.
dando uma importante previsibilidade à sua vida de constantes migrações. É desta altura que nos chega a domesticação do trigo, da cevada, da lentilha, das ervilhas, do grão de bico, e no Próximo Oriente alguém descobriu que o linho podia ser trabalhado para produzir tecidos. No entanto, a agricultura não serviu apenas para nos alimentar. Obrigou-nos a ficar no mesmo sítio. De caçadores-recoletores que viajavam com as estações, vítimas dos ritmos da natureza, tornámos-nos mestres do nosso destino. A agricultura e a domesticação de animais levou à abundância e ao excedente. De repente, surgiram novas atividades. Numa sociedade mais complexa, era preciso tratar a terra, moer cereais, defender as fronteiras, cuidar do gado, orar aos deuses ou organizar toda esta confusão. E foi isto que permitiu talvez o avanço mais importante de todos: a vida em comunidade. Só através da colaboração podemos passar de tribos a aldeias, povoações, proto-cidades e impérios. Só isso tornou possível o surgimento de reis, sacerdotes e artesãos especializados. Só isso permitiu o desenvolvimento da língua, da escrita e da cultura. É uma bela metáfora, mas também é literalmente verdade. Só quando viu germinar uma semente caída no chão é que a humanidade deu o salto definitivo para o seu futuro. E a partir daí, até o Império Romano e o nascimento de Cristo, foi preciso esperar apenas 11.000 anos. Olhar para o nosso passado numa escala tão grande é um exercício de humildade. No espaço de apenas 11.000 anos, a nossa espécie evoluiu de plantar trigo e domesticar a vaca para a ambição de Alexandre o Grande, a sofisticação de Sócrates, a sabedoria de Jesus, Buda e Confúcio. Tudo isto numa progressão inexorável que parece simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. 11.000 anos parece muito e ao mesmo tempo parece tão pouco. À sombra deste passado, os últimos 2.000 anos ganham outros contornos. O ritmo da história parece acelerar-se, avançar a uma velocidade cada vez maior, cada vez mais ridícula. Enquanto as origens da humanidade se medem em milénios e as grandes civilizações ocupam séculos, perdidas nas brumas do passado. Os grandes momentos históricos de hoje acontecem em horas, por vezes minutos, ao vivo nos ecrãs de milhares de pessoas em todo o mundo. Ou pelo menos, essa é a nossa percepção. Resta saber, mesmo com toda esta inovação e rapidez, o que nos falta viver. O que é que, daqui a 11.000 anos, escolherão incluir num podcast sobre nós? Personalidades, eventos, conquistas e colapsos colocarão aqui no ano 2025, no século XXI, no segundo milénio depois de Cristo. Estaremos a viver um momento tão importante como a invenção da cidade, da escrita do Império? Quem será o nosso Hammurabi, Alexandre ou Augusto? Ou então, pelo contrário, ficaremos presos a um qualquer período histórico sem interesse, que empalidece perante o que aí vem. Se pudéssemos viajar 11.000 anos para o futuro, o que é que não sabemos ainda sobre a nossa história? E que terríveis, maravilhosas ou aterradoras transformações se aproximam no horizonte. Obrigado a todos por terem ficado para mais um episódio. Alegria, alegria! Entramos em 2026, mutatis mutantis, mais um ano na nossa vida.
quisemos abrir com esta reflexão. O início de algo implica também às vezes rever o fim de algo ou a progressão de algo, e nós há muito tempo discutíamos esta ideia de que nós vamos sempre falando de pequenos pormenores da história, mas eu pessoalmente, e sei que o Renato também partilha desta preocupação, se nos perguntarem o que é que aconteceu, e não é só no ano 0, não, no ano 1, é mesmo aqueles primeiros séculos depois de Cristo. É muito confuso perceber quando é que veio Sócrates, quando é que veio Alexandre, o que é que o Império Romano estava a fazer no século anterior a Cristo. Toda a cronologia do não quero usar pré-história, mas estão a perceber, a história que vai para antes do 0 era profundamente confusa e muito difícil de perceber. E aquilo que nós fizemos aqui é uma introdução muito geral, porque isto tem imensa coisa. Aliás, ao fazer isto, é que nós realmente nos apercebemos do quão ridícula é a escala da humanidade. Nós estamos no século II depois de Cristo, em que o avanço acontece diariamente e em décadas. É estúpido imaginar, eu acho que é mesmo estúpido, é o termo certo, que há 50 anos atrás nós em Portugal estávamos a fechar um regime e agora já estamos no mundo da inteligência artificial em pouquíssimo tempo. Enquanto na verdade, quando nós olhamos depois para trás, nós temos 11.000 anos de história antes de Cristo, em que chega ali uma altura em que nós não sabemos mais nada do que é que está a passar. E querem um facto ainda mais chocante que isto, e que nós nem sequer abordamos neste episódio? Nós vamos até o ano 11.000 AC, e aí já fica uma grande confusão e um grande mistério sobre o que é que está a passar, mas os neandertais que coexistiram com os Cro-Magnon ficaram extintos há 40.000 anos atrás. Portanto, até a minha voz está a desaparecer. Entre o ano 11.000 a.C. e o ano 40.000 a.C. aconteceu uma catrefada de coisas que nós nem sequer conseguimos imaginar. E isso relembra-nos a importância de registar e deixar registros das coisas para que eventualmente no futuro outros possam ter o prazer de perceber o que é que se andou aqui a passar. Eu às vezes questiono a quantidade de informação que temos entre mãos hoje em dia, se vai ser possível ou não fazer essa leitura dos tempos que nós vivemos hoje em dia, né? Se houver aqui um wipeout e a internet desaparecer, será que nós vamos ter registros fidedignos do momento em que nós estamos a viver agora para as gerações futuras? Isto é tudo outra escala, isto é tudo outra discussão, isto serve tudo para dizer bem-vindos a 2026, tivemos saudades vossas durante a pausa de Natal. Estamos muito entusiasmados para continuar a fazer programas. Reparámos que há um interesse e há um fascínio muito grande por histórias portuguesas e vamos querer apostar um bocado mais sobre isso. E por isso, o próximo episódio que nós vamos fazer, que sai daqui a 15 dias, é sobre duas figuras que representam o protótipo dos bandoleiros políticos, da mistura entre ladrões do povo e guerrilheiros pelo rei e pela rainha, absolutistas ou liberais. Falamos do Remexido e do Zé do Telhado daqui a 15 dias. Vemo-nos no próximo episódio. Bem-vindos de volta. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Renato Rocha, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.